Se você é cristão e cristã, seja evangélico, protestante histórico, pentecostal, católico, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você não é cristão, não é cristã, se você tem uma outra religiosidade ou se você não tem religiosidade, mas está aqui no meu canal, você é igualmente bem-vindo e bem-vinda por aqui e a sua presença conosco nos honra muito, como a presença de todos e todas que nos dão a alegria de compartilhar conosco, de curtir os nossos vídeos, de se inscrever em nosso canal e de trilharem esse caminho conosco. Isso é muito importante para a gente. E eu queria fazer uma pergunta inicialmente para os cristãos e as cristãs que estão acompanhando o nosso canal, mas que inclui todos e vocês vão entender de que maneira inclui a todos e todas. Você que é cristão e cristã, como você se relaciona com pessoas de outra religião? Como você se porta diante de pessoas que têm uma fé diferente da sua, que têm uma prática religiosa diferente da sua? Você trata essa pessoa com igualdade, com acolhimento? Você trata essa pessoa com respeito, de igual para igual? Ou você trata essa pessoa com indiferença, com ar de superioridade? Ou você olha para essa pessoa como se ela fosse uma perdida e você um privilegiado de ser um salvo e que está vendo ali uma pessoa que vai para o inferno? Se você que é cristão e que é cristã lida com uma pessoa de outra religiosidade com ar de superioridade, eu tenho um recado muito importante para lhe trazer. Você, com essa postura, não está se parecendo em nada com Jesus de Nazaré. Quer saber de que maneira? Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho um comentário muito interessante a fazer sobre esse assunto. E é claro, antes de qualquer coisa, o meu convite para que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like nesse conteúdo e, claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, nas suas redes sociais, nos seus grupos de igreja, de faculdade, de seminário, de família, que certamente você vai ajudar pessoas a ter mais conhecimento com a nossa pequena contribuição e vai ajudar o nosso trabalho através desse canal. Há uma passagem no Novo Testamento que é uma passagem interessantíssima, como diversas outras, uma passagem riquíssima, belíssima, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 5 até o versículo 13. Mateus 8, do 5 ao 13, como vai aparecer aqui no nosso vídeo. Essa passagem ela também é repetida por Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou ler o texto, até porque você pode fazer isso na sua casa, com a sua Bíblia impressa, com a sua Bíblia do celular, na internet, né? Há várias possibilidades de você fazer a leitura desse texto. Mas esse texto, resumindo a história, é a história, o caso de um centurião romano. Quem era o centurião romano? O centurião romano era um alto oficial do Império Romano, do exército romano, era alguém de alta patente, alguém que tinha uma série de outras pessoas de patente menor, de hierarquia menor, à sua disposição, sob o seu comando. E você sabe que pessoas que têm outras à sua disposição, ao seu trabalho, lhe servindo, é cercado de bajuladores, é cercado de pessoas que o elogiam muitas vezes de modo falso, que querem fazer tudo para agradá-lo, muitas vezes interessado nos favores que pode lucrar através dessa relação. E muitas vezes, não todas, é claro, mas uma pessoa com essa autoridade, com tantas pessoas lhe bajulando, lhe dizendo sim para tudo que ele fala e faz, tem uma grande tendência de se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa que se sente superior às demais
e uma pessoa que acha que pode fazer tudo, que sempre vai ter gente lhe aplaudindo e concordando com as suas atitudes. Esse centurião romano era uma pessoa diferente desse quadro que eu estou narrando para você, como várias outras pessoas que têm essa realidade também são diferentes disso, embora a maioria tenha essa postura de arrogância. Esse centurião romano está muito angustiado, e não por sua causa, não porque ele precisa de alguma coisa, não porque ele tem falta de algo, não porque ele está morrendo, não é o seu caso. Ele tem dinheiro, tem posição, tem nome, ele não tem falta de nada do ponto de vista material, ele não está angustiado por causa dele mesmo, ele não está com um vazio imenso no seu coração, pelo menos não demonstra isso, e nem está doente, nem está enfermo. Ele tem uma questão que é envolvendo um dos seus criados, que a maioria não daria a mínima importância para um criado. Simplesmente, se ele morresse, colocaria outro em seu lugar, como muitos empresários, inclusive, lidam assim com os seus funcionários que não são criados. Mas esse homem está muito angustiado porque ele se compadece do seu criado, ele se compadece do seu servo, e ele não gostaria que seu servo sofresse e nem que o seu servo morresse. E os discípulos de Jesus tomam conhecimento desse homem. E os próprios discípulos de Jesus dizem para Jesus que ele era digno de que Jesus fizesse algo em seu favor, porque ele tinha construído a sinagoga onde eles se reuniam para adorar a Deus e para fazer as suas cerimônias. É interessante que esse olhar dos discípulos é um olhar pior do que o olhar do próprio centurião, porque os discípulos primeiro acham que ele merece um favor de Deus. Se é favor, não pode ser merecido. Se alguém merece algo, não é favor, porque o favor é imerecido. E segundo, que os discípulos acham que alguém que faz alguma coisa, que constrói uma sinagoga, que constrói uma igreja, que oferta generosamente, se torna uma pessoa digna diante de Deus. E isso é um grande engano. Enquanto muitos cristãos pensam que Deus só serve para curar suas enfermidades, para preencher o seu vazio, que Deus só serve para fazer os seus pedidos, sejam eles quais forem, que Deus só serve para satisfazer os seus desejos individuais e egocêntricos, esse centurião tem uma outra postura. Enquanto muitos cristãos pensam que apenas cristãos podem ter o favor de Deus, que apenas cristãos podem ter um encontro com Jesus, essa passagem nos mostra coisas completamente diferentes. Enquanto muitos cristãos confiam na sua dignidade, na dignidade de irem à igreja, de darem ofertas, de serem pessoas bem comportadas, de serem pessoas com alta moralidade, esse centurião nos mostra uma posição bem diferente. Esse centurião, ele não é cristão, ele não é judeu. Esse centurião, ele é um pagão. Ele é alguém que está ligado ao Império Romano. O Império é confessional. Logo, ele pratica a religião oficial do Império Romano, que era uma religião pagã, uma religião politeísta, que acreditava na existência de vários deuses. Esse é o centurião. Centurião esse que não é tratado com desprezo pelos discípulos e não é tratado com ar de superioridade pelo próprio Jesus. Jesus, pelo contrário, usa esse homem politeísta, pagão, como exemplo de fé para os seus discípulos e para todos os moradores de Jerusalém, quando Jesus diz que nem em Jerusalém encontrou alguém com a fé comparada à daquele homem que era um politeísta e que muitos certamente considerariam que nada tinha a acrescentar sobre fé, sobre experiência com Deus, sobre contato com Jesus. Aquele homem, ele mesmo consertou a visão
errada, a visão equivocada que os discípulos tiveram dele. Ele não usou as ofertas que deu para construir a sinagoga como uma moeda de troca com Deus. E ele não achou que por isso ele merecia algo de Jesus. Outra coisa muito importante, enquanto os discípulos dizem que ele é digno, que ele merece que Jesus faça algo por ele, o próprio centurião, ao mandar alguém falar com Jesus sobre si, ele diz: eu não sou digno de que entres na minha casa. O centurião não só não se acha digno de receber o favor de Jesus, como ele não se sente digno sequer de receber Jesus na sua casa. Enquanto tem muitos cristãos que barganham com Deus pelos supostos benefícios que dão, e enquanto tem muitos cristãos que acham que Deus é obrigado a fazer tudo o que ele quer, que Deus só serve para satisfazer os seus desejos pessoais e íntimos, e nas igrejas estão cheias de pessoas que pensam assim, que pensam que Deus e que a igreja estão ao seu serviço, estão à sua disposição para lhe satisfazer, esse centurião diz que ele não merece, que ele não é digno, e ele em momento algum usa a oferta generosa que ele deu como moeda de troca com Jesus. Ele nem cita isso com Jesus e com os discípulos. E o mais interessante é que esse homem não era cristão. Esse homem não era judeu. Esse homem sequer era monoteísta. E esse homem clama a Jesus e se humilha diante de Jesus. Você tem noção do que é uma pessoa de alta patente como esse centurião, com um nome respeitado, com pessoas lhe bajulando, com pessoas ao seu redor fazendo o que ele quer em todo o tempo, se prostrar e se humilhar diante de um homem que era considerado um agitador, diante de um homem que só andava com o povão, com a ralé, com o povo simples de Jerusalém, da Palestina daquela época. Você sabe o que significa para esse homem se prostrar e se humilhar diante de Jesus de Nazaré e afirmar que ele não era digno de que Jesus sequer entrasse na sua casa, que dirá que fizesse algo por ele. E esse homem interessante que ele não está pedindo nada para o seu próprio benefício. Ele não está pedindo nada para ele mesmo. Ele está pedindo para um servo, para um criado, que a maioria teria como descartável. Jesus fica impressionado com a postura de humildade, de serviço ao próximo, de espiritualidade que esse homem demonstra diante dele e o usa como exemplo para todos os seus discípulos e para todos que estão ali acompanhando aquela cena, dizendo: nem mesmo em Jerusalém encontrei uma fé como a desse homem. E o seu criado foi curado. E Jesus usou um pagão politeísta como um exemplo de fé que deveria inspirar inclusive os seus discípulos mais próximos. Portanto, se você é cristão e é cristã e tem com pessoas de outras confissões religiosas, de outros segmentos religiosos, uma postura de superioridade, uma postura de quem fala e nunca ouve, uma postura de quem só ensina e nunca aprende, você pode estar seguindo o exemplo de muita gente, menos o exemplo de Jesus de Nazaré, que admirou a fé desse homem, que usou essa fé como exemplo para os seus discípulos e que não foi a única vez e a única história que Jesus, diante de uma pessoa de outra religião, tem uma postura de admiração, de carinho, de acolhimento, de diálogo de igual para igual e de respeito. Intolerância religiosa é um elemento profundamente anticristão. E uma pessoa que segue a Jesus de Nazaré tem com as outras pessoas, independente de segmento religioso, uma postura de humildade, de serviço, de falar, mas de ouvir, de ensinar, mas também de aprender, uma postura de respeito.
porque foi isso que o próprio Jesus de Nazaré praticou e ensinou ao longo de toda a sua vida aqui conosco. Que esse Jesus de Nazaré nos inspire e nos conduza na nossa caminhada. E antes de você encerrar esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e escreva aqui nos comentários desse vídeo as palavras centurião romano, para que a gente saiba que você aprovou esse conteúdo, que esse conteúdo acrescentou algo na sua vida, na sua reflexão e que você gosta que a gente compartilhe conteúdos dessa natureza. Um grande abraço e até a próxima.